A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra assim do coração mesmo de Deus, irmãos. É uma palavra maravilhosa aqui em Cantares. Eu ouvi só falando um versículo aqui na igreja algum tempo atrás. Foi até a irmã Márcia que falou algo sobre isso. E eu não esqueci, porém, tudo há um tempo para tudo, né? Debaixo desse céu aí. E agora eu estava ali na sala e Deus me trouxe a lembrança dessa palavra em Cantares. Eu bem não lembrava como é que era mais a palavra, mas eu comecei a procurar aqui, sabia que era no capítulo 2 e Deus assim me falou o coração grandemente, e eu gosto de passar isso também para os irmãos, amém? Então, eu sou missionária Rosângela França, né? Trazendo mais uma palavra aqui para encher os irmãos, né? Trazer conhecimentos, né? Vindo da parte do trono da graça desse Deus, porque é Ele que passa, o que Ele quer falar conosco, né, irmãos? Nesses dias conturbados, né? Dias de grandes mudanças, né? Já estão próximos aí da virada do ano, né? Novo governo, muitas coisas tomando outros rumos, né, irmãos? Então, num novo ciclo, né? Então, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar, né? Então, é aqui, a partir do 14, não, do 14 não, do 15. Então, diz assim, Cantares 2, a partir do 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que refresque o dia e caia as sombras. Volta, amado meu, faz-me semelhante ao gamo ou ao, ou ao filho dos corços sobre os montes de Beté. Então, só até aqui. Depois eu complemento mais alguma coisa. Bem, irmãos, perdoe pela leitura. Irmãos, olha só o que Deus quer falar conosco aqui. Aqui, quando é falado, que é Cantares de Salomão, né? Então, ele fala das raposas e das rapozinhas, o quanto elas fazem mal ali para as vinhas, né, irmãos? Então, essas raposas e as rapozinhas são, hoje, alguns amigos, algumas pessoas que entram na tua vida, que entram na tua casa, que entram nos teus negócios, né? Que entra nos teus sonhos, muitas vezes até mesmo sem ser convidados, tá, irmãos? Tem muitas vezes também ocorrem de pessoas se aproximar de vidas que parecem ser amorosas, generosas, né? De vidas que parecem, sei lá, ter alguma coisa especial, e muitas vezes essas vidas elas vêm para te abater, entendeu, irmãos? Então, nós devemos ser muito perseverantes, nós devemos ser muito atentos, estarmos muito atentos às raposas e também às rapozinhas, né, irmãos? As raposas, no meu entendimento, quer dizer as pessoas que são mais eletizadas, pessoas mais conhecedoras, pessoas tipo assim, pessoas graduadas, pessoas que são autoridades. Esse tipo de gente são as raposas. Aqueles que têm muito conhecimento, muito envolvimento, muita participação, né, irmãos? Essas são as raposas. Aquele que é líder, aquele que
que é fácil de convencer, aquele que chega imponente, aquele que está bem arrumado, sabe? Aquela coisa. Então, esses são as raposas, muitas vezes, né? Não estou falando de todos, irmãos, eu estou falando que existe e acontece e ponto final, é isso. E as raposinhas são aqueles mimimizinhos, sabe? Aqueles que chegam assim, chegando, sabe? Encostando, se acomodando, né? Se fazendo de bom moço, de boa amiga. Essas são as raposinhas, irmãos. Aqueles que te fazem pequenos favorzinhos, aqueles que se senta à roda, entende, irmãos? Aqueles que têm um bom papinho, que tem uma boa conversinha, que é risonhozinho, que é agradávelzinho, que tá ali, sabe, concordando com o que você muitas vezes está até falando, fazendo, entende, irmão? Esses são os raposinhas, esses aí são os perigosinhos, tanto os grandes como os pequenos, irmãos. Então, temos que ter uma advertência em cima disso daí, temos que sermos mais vigilantes em cima disso daí, irmãos. A palavra que nos adverte aqui, entendeu? Nos adverte, cuidado, porque essas raposas e as raposinhas é que fazem mal às vinhas, né? Então, irmãos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que ele quer dizer com isso? Elas fazem mal porque muitas vezes você está começando uma caminhada e eles entram, né, como o joio, entendeu? Para poder te tirar o foco, para te tirar do caminho, para te abater, para te falar coisas que muitas vezes desagrada, vem a denegrir a tua imagem, muitas vezes tá ali sendo seu amigo, mas por trás tá te matando, tá entrando na frente, falando coisas que não convém, que nunca foram vistas ou mesmo mencionadas, estão ali, sabe, irmãos? Então, hoje Deus me trouxe essa palavra assim, cheia mesmo, né, para poder eu falar dessas coisas. Então, irmãos, nós devemos ser vigilantes, atentos, né, com quem aproxima de nós, aqueles que querem saber muito sobre nós, que primeiro lança e compartilha a sua vida para ver o que de nós consegue extrair. Irmãos, hoje eu sinto muito de falar isso para os irmãos, devemos nos calar mais, nos fechar mais diante de algumas situações, diante de algumas coisas, porque é para o nosso próprio bem. De repente você está perdendo terreno, você está deixando de conquistar coisas, porque o inimigo, o adversário, ele está em cima, com os olhos grandes, em cima daquilo que você tem, ou daquilo que tu fala que sonha. Então, irmãos, nós devemos ser, cada dia que passa, mais vigilantes, mais atentos, né, mais íntegros, mais corretos, mais um pouco mais quietos, sem ser um pouco... tem muita gente que eu vejo muito over, né, muito cheio de amizade, cheio disso, daquilo. Às vezes está perdendo terreno, de repente é no seu trabalho, você está falando demais. Aquele que vê que você tem possibilidades, tenta entrar na frente para te roubar a oportunidade, te fazendo disso ou daquilo e até comprometendo a tua idoneidade, falando mal de você para o seu chefe, né? Às vezes ele estava até com intenção de te colocar num lugar mais elevado, né, de te abençoar, de te promover, mas muitas vezes porque você está no meio da rodinha, porque muitas vezes você está no meio de pessoas que, tipo, como ontem eu ouvi a pregação, o Senhor falando ali em Provérbios 21, se você está andando com os beberrões, com os comilões, com os faladores, com aqueles que se excedem, né, irmãos? Você não vai ser bem visto, você não vai ser notado, você
vai perder oportunidades. Então, irmãos, devemos cada dia mais guardar, quem tem filhos, os seus filhos, de não estar com qualquer pessoa, não estar envolvido com certas amizades, ou seja, na escola, ou seja, na creche, ou seja, amizades essas que muitas vezes vêm para dentro da sua própria casa, né, irmãos? Então, tem que tomar cuidado. Muitas vezes, você não sabe quem é um amigo do seu filho, você não sabe quem é um amigo do seu marido mesmo, assim, pode ser, ou da sua própria esposa, se você é homem que está assistindo. Você não sabe quem é essa, porque de repente entra dentro da sua casa com boas intenções, irmã, ou irmão, para poder te tomar aquilo que tu tens. Às vezes é teu esposo, às vezes é teu esposo. Tu bota dentro da tua casa, achando que é boa, uma pessoa agradável, gente boa, generosa, amiga, e de repente tá olhando e cobiçando, mas aquela irmã tem um carrão, aquele irmão tem um carrão, e vai se aproximando ali daquela família, daí a pouco a família está destruída, né? Está desvairada, está cheia de confusões, e muitas vezes foi aquele que você plantou ali dentro da sua casa, né, irmãos? Tem que tomar muitos cuidados com isso. Quantas pessoas sofrendo por conta de pessoas próximas que foram, entraram, invadiram a sua casa, tomaram os seus bens, tomaram os seus sonhos, os seus projetos, né, a sua vida, e por conta de uma coisinha tão insignificante que era se você tivesse freado para poder não botar para dentro da sua casa, irmãos. Então hoje a palavra é vigilância, é que nós venhamos assim nos atentar àqueles que diz que são nossos amigos, né, irmãos? Lógico que existem também aqueles que são verdadeiros amigos, irmãos. Eu estou falando assim da maioria, que tem uma mínima minoria que realmente você sabe que pode contar com uma pessoa aqui, outra ali, né? Mas eu digo que nem todos, irmãos, até mesmo aqueles que fazem parte da tua mesa, nem todos querem dizer que estão contigo, irmãos. Então devemos ser atentos e vigilantes às conversas, aquilo que é falado, né, irmãos? Muitas vezes o que é falado já foi pensado, já foi calculado, já foi tantas coisas que podem ter acontecido. Então, irmãos, a palavra, ela é uma palavra assim muito valorosa, sabe? Então nós devemos aqui estar mais contidos, né? E vigiar mais, né, irmãos? Porque o nosso Deus tem cuidado. E Ele fala, olha, quando você se afasta de mim, você está perdendo muito. Então, irmãos, não vamos nos afastar do nosso Deus, seja lá qual for o momento da sua vida, tanto algumas coisas que acontecem que é assim para trazer tristeza, essas coisas. Não se afaste de Deus nesses momentos, ou se é uma grande alegria, ou se você ganhou grandes coisas, não se afaste de Deus porque você já tem as suas bênçãos, entende, irmão? O Senhor, Ele quer sempre estar por perto, então tenham o Senhor sempre por perto, porque Ele é a tua segurança, sabe? E se você é sensível, você vai ouvir a voz de Deus, o comando de Deus, para dizer, não coloque na sua casa, não coloque a sua mesa, entendeu, irmão? Muitas vezes a pessoa quer ser generoso, quer ser amoroso com fulano aqui, com fulano ali, por conta de um gesto de simpatia, por conta de situações que você julgou, nossa, esse dá para ser meu amigo. Nem sempre aquilo que a gente imagina e que acha que pode ser, será, entendeu, irmãos? Então, a palavra aqui está alertando aos irmãos, amém? A mim e a ti. Essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém? A paz para todos.